quase como se fosse um testemunho acerca daquilo que Deus fez na minha vida. Vocês conhecem, portanto, eu vou à igreja desde os meus 3 anos. Portanto, o meu avô era muito querido e ele tinha um Mercedes e ele tinha 11 netos, portanto, lá o Mercedes dele, ou 11 netos, ou 8 netos, não tenho bem a certeza, mas nós íamos uns em cima dos outros para sentados no carro, uns em cima dos outros, íamos para a igreja todos juntos. E eu ouço a palavra de Deus desde muito pequenina, mesmo muito pequenina. E demorou algum tempo a fazer algum sentido para mim, a palavra de Deus. Mas aos 7 anos eu compreendi a mensagem da salvação e eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu tinha um lar, um ambiente familiar bastante disfuncional. Isto toda a minha vida até mais ou menos aos 18 anos. Não, 20 anos. Entretanto, o que aconteceu? Eu tinha uma ansiedade enorme em sair daquele ambiente. Eu queria encontrar a felicidade, queria encontrar a paz. E o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer as coisas à minha maneira. Eu comecei a resolver a minha vida. Portanto, eu fiz de tudo para sair de casa o mais rápido possível. Então, eu tomei algumas decisões que foram terríveis para a minha vida. Então, eu comecei a tomar essas decisões. Desculpa, Tiago, comecei a tomar algumas decisões e essas decisões tornaram-se sucessivas, ou seja, eu comecei a tomar uma decisão errada, depois tomei a segunda decisão errada, depois tomei a terceira, e isto foi um acumular de más decisões, e eu cheguei a uma altura que quase que destruí a minha vida, ok? Eu sentia-me frustrada, tinha uma revolta enorme dentro de mim, porque eu pensava que tinha feito as escolhas certas e, afinal de contas, aquilo saiu tudo furado. Eu tinha uma vontade enorme de deixar Deus para trás, porque, afinal de contas, eu que tentei escolher um marido cristão, que tinha feito tudo aparentemente direitinho, eu estava a passar por um momento terrível da minha vida que me levou a fazer outras coisas terríveis, certo? E então, eu já conhecia Jesus, como já vos contei, e eu comparei a minha história, embora aquilo que este personagem bíblico fez foi bastante diferente daquilo que eu fiz, mas tal como Davi, eu pequei. Não tem a ver com aquele pecado que nós cometemos diariamente, ok? Que, por exemplo, olha, ou gritamos com alguém sem essa pessoa merecer, ou somos injustos com alguém, tem a ver com esse pecado. Tem a ver com um pecado que pode mudar completamente o rumo da nossa vida. E o pecado que eu cometi desviou-me completamente do propósito de Deus durante muitos anos. Então eu fiz coisas terríveis na minha vida. E nos momentos em que eu corria mais perigo, o Espírito Santo falava comigo de como eu estava longe do caminho que Deus tinha para mim e que estava a autodestruir-me. Mantive-me na mesma situação durante muito tempo. Achavam que não era capaz de perder aquilo que tinha. Eu acabei por assumir outro relacionamento doentio, longe de Deus, com alguém que não queria nada com Deus. E naquela altura, essa pessoa levou-me a fazer outros erros terríveis e eu estava completamente distante daquilo que Deus tinha para mim. E isso fez com que eu me sentisse indigna aos olhos de Deus,
que eu tivesse vergonha de Deus por aquilo que eu estava a fazer, que eu me sentisse indigna, como já disse, que me sentisse desvalorizada, não tinha valor, eu não tinha integridade, eu sentia-me como um lixo humano, sentia-me uma escumalha, foi terrível mesmo. Mas percebi que se algo não mudasse na minha vida, eu teria mesmo, ali seria a única hipótese de eu poder ainda mudar a minha vida sem perdê-la completamente. Então, assim como eu, Davi também enfrentou muitas consequências por se afastar de Deus, como vemos em 2 Samuel 11. Em 2 Samuel 11, 2 a 6, diz assim: Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias Vitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: Envia-me Urias Vitita. Davi tentou encobrir o pecado, fazendo Urias dormir com a mulher. Como não conseguiu, ordenou: Ponha Urias na frente da batalha e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Já perceberam que Davi enrolou-se cada vez mais. Ele já tinha cometido um erro, não é? E depois de ter cometido esse erro, como se queria livrar das consequências ou de ter que assumir aquilo que fez, ele ainda mandou Urias, o marido de Batseba, para a frente da batalha para ele morrer, para não ter mais problemas. Só que isso não aconteceu. Ele teve mais problemas. Esta história de Davi nos mostra vividamente como até as ações de um homem segundo o coração de Deus, porque na Bíblia Davi é chamado como um homem segundo o coração de Deus, podem ter consequências devastadoras na nossa vida. Escolhas erradas podem ter consequências devastadoras. E da mesma forma, as decisões que tomei longe de Deus levaram-me a enfrentar sérias consequências na minha própria vida. As consequências do pecado são muito dolorosas, certo? E é como eu disse, não tem a ver com aquele pecado que nós cometemos aqui e ali no nosso dia a dia. Tem a ver especialmente com as escolhas que nós fazemos para a nossa vida, quando são fora da vontade de Deus. Sempre que nos desviamos do propósito de Deus, ficamos expostos às consequências. Eu fiquei com a minha vida completamente desfeita. Eu era novinha, estava com o meu coração desfeito, toda partida emocionalmente, sem esperança, estava num grande sofrimento, não sabia quem eu era, foi terrível. E Davi também sofreu consequências graves do seu pecado. Em 2 Samuel 12:10 diz assim: Por isso também haverá sempre guerra na tua família. Tu me desprezaste quando trataste a esposa de Urias, o heteu, como se fosse tua esposa. Pequei contra o Senhor. Natan disse a Davi: O Senhor perdoa a ti este pecado, não morrerás. Mas já que tu desprezaste o Senhor, o teu filho morrerá. Já viram o preço tão elevado que Davi pagou por não ter feito aquilo que era certo? Eu acho que às vezes nós pensamos, pronto, é só uma coisinha aqui, nós podemos fazer isto à nossa maneira, porque Deus vai resolver-nos a situação. Mas as coisas não funcionam assim. Nós somos responsáveis pelo caminho que tomamos. E então,
Mesmo assim, Deus é amoroso e Ele nunca desperdiça nenhuma dor. Eu imagino a perda de um filho deve ser uma dor terrível. Eu não quero passar por isso nunca. Não quero passar por isso nunca. Mas, mesmo assim, Deus transforma tudo aquilo que é mau em bem. Então, em Romanos 8:28 diz assim: assim, podemos ter a certeza de que cada detalhe na nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. É verdade, Deus permite o sofrimento da nossa vida, permite as consequências do nosso pecado, mas esse mesmo sofrimento faz coisas incríveis dentro de nós. No fundo, aquilo que eu penso acerca disto é que esse sofrimento também nos constrói como pessoas. E essas dores que nós passamos não são desperdiçadas, porque eu acredito que elas não vão ser só de bênção para nós, mas vão ser de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Depois nós vamos falar aqui sobre uma situação que é o arrependimento. Então, Davi arrependeu-se. Ele ficou tão mal com tudo aquilo que aconteceu. Eu acredito que ele deve ter tido os mesmos sentimentos que eu. Deve ter tido vergonha de ter pecado, deve ter tido um sentimento de culpa, deve ter se sentido consumido com aquilo que estava a acontecer na vida dele. Foi então também, na minha vida, que numa noite, depois de mais uma vez errar, eu senti uma dor tão profunda, senti que não aguentava mais sozinha. Eu tinha saudades de Jesus, eu precisava dele para me ajudar a largar todas as coisas que me afastavam da presença do amor de Deus. Precisava de perdão, da cura, do alívio, estava tão magoada. E Davi escreveu este salmo porque sentia essa culpa no seu coração, pela forma como ele tinha cometido adultério e também tinha provocado a morte de Urias para se livrar de todas as consequências daquilo que ele tinha feito no início, não é? Imagino que estivesse mesmo desesperado. Então, em Salmos 51, 1 e 7, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Tal como Davi, eu repeti esta oração naquela noite. Eu estava desesperada, eu já não sabia mais o que havia de fazer à minha vida. E aquilo que eu continuava a fazer, eu sabia perfeitamente que não era da vontade de Deus. E eu não estava a conseguir sozinha livrar-me daquela situação. Eu senti uma angústia naquela noite terrível. E eu orei, comecei um processo de mudança muito lento, sempre com Deus ao meu lado, com oração, com a leitura da Palavra de Deus. Eu comecei um processo muito lento, mas ainda eu não estava disposta a fazer tudo aquilo que Deus queria, então entrei por atalhos, fiz coisas ainda que não eram de acordo com a vontade de Deus. Eu caía e Deus levantava-me. Aquilo que eu senti naquela altura era que Deus nunca desistiu de mim. Ele sempre me deu a mão para me erguer, para me levantar e também para eu não desistir, porque era uma situação muito complicada. E eu comecei a tomar uma série de decisões radicais. Houveram outras em que foi necessário Deus fortalecer o meu coração. Foram decisões difíceis de deixar para trás coisas que eu achava que eu não conseguia viver sem elas. Naquele tempo eram muito importantes para mim e eu não queria abrir mão de tudo. Ou seja, eu estava num relacionamento que não era da vontade de Deus, que não me ia levar longe, mas eu não estava com vontade de largar aquele relacionamento. Então eu pensava que podia ter as duas coisas ao mesmo tempo. Pensava que podia ter Deus a cumprir a vontade dele na minha vida e pensava que podia continuar naquele relacionamento que me levava cada vez para mais longe de Deus.
Foi então precisamente nessas áreas em que eu não entreguei que fui ficando frustrada, porque tudo aquilo que eu queria que acontecesse não acontecia. Ou seja, eu queria que aquela pessoa se entregasse a Jesus, eu queria que aquela pessoa mudasse a vida dela, mas essa pessoa não queria nada com Deus. Essa pessoa nem considerava aquilo que eu sentia. Então, eu comecei a ficar frustrada, porque estava tudo a correr mal. Cheguei à conclusão que estava muito cansada de ir por atalhos. Estava cansada, porque, no fundo, era um conjunto de situações que não me deixavam avançar. Ou seja, eu não conseguia sonhar os sonhos de Deus para mim. Eu não conseguia ter projetos mais além. Eu estava completamente limitada. E cada vez ficava mais magoada. Estava muito magoada. Então decidi ter um ato de coragem e deixar tudo para trás e começar de novo. Comecei tudo de novo. Foi fácil? Não foi fácil. Não comecei sozinha? Não, comecei com Deus. Porque foi Ele que me fortaleceu. Esse ato de coragem veio da parte dele. Para eu tomar decisões firmes em relação àquilo que eu queria para a minha vida. Porque eu queria seguir a Cristo. Já tinha visto que sem Ele não valia a pena e eu queria segui-lo, não é? Eu queria segui-lo. Depois de me arrepender, como Davi, comecei a entender o que significa ser uma nova criação em Cristo. Conforme Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 diz-nos assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Portanto, perceberam que pronto, nós, quando estamos em Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a intenção de Jesus é renovar a nossa vida, é mudar, transformar. Não significa que as situações sejam todas iguais às minhas, não é? A minha era aquela situação, mas com certeza Deus fala ao coração de cada um e cada um tem a sua situação. Eu sabia que eu ali tinha que fazer este tipo de mudanças. Agora, isto é muito pessoal, não é? Portanto, eu tive que fazer uma alteração na minha vida e tive que fazer uma renovação através da confiança e obediência. Eu primeiro tive que decidir confiar em Deus, porque tomar todos estes passos, ou seja, deixar tudo para trás, requer confiança, certo? Requer confiança porque tu não vais arriscar aquilo que tu tens se não confiares na pessoa que está à tua frente ou na situação que está à tua frente, não é? E obediência. Eu tive que estar disposta a obedecer. Eu tive que estar disposta a fazer aquilo que Deus queria de mim. Eu tive que largar N coisas, companhias, hábitos, formas de atuar. Eu tive que largar muitas coisas. Então, eu tenho aqui um versículo que fala precisamente sobre isso em Romanos 12, 1 e 2. E diz assim: irmãos, Deus mostrou por nós uma grande misericórdia. Por isso, peço-lhes que ofereçam a Ele as suas vidas em sacrifício, isto é, um sacrifício vivo, puro e que lhes seja agradável. Esta é a maneira espiritual de vocês o adorarem. Não sejam mais moldados por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem. Vivam uma vida diferente. Então vão descobrir a vontade de Deus. Isto é, o que é bom, agradável a Ele e perfeito. Eu não sei se vocês entendem isto. O que é um sacrifício vivo, puro e que lhe seja agradável? Já pensaram nisto? Já fizeram este exame de consciência? O que é esse sacrifício? Talvez Deus não nos esteja a pedir para nós, sei lá, irmos a pé Fátima. Não penso que seja esse tipo de coisas. Ou
Talvez Deus não nos esteja a pedir para largarmos os nossos filhos, também não acredito nisso. Mas eu vou dizer o que é um sacrifício vivo, puro e que lhe seja agradável. É ter em mente de que tudo o que fazemos no nosso dia-a-dia é com a intenção de fazer para agradar a Deus. É abdicar das nossas próprias vontades, dos nossos quereres. Nós temos as nossas próprias vontades, não é? Em muitos momentos da minha vida, Deus não foi o centro da minha vida. Houve outras coisas que foram o centro da minha vida. E é abdicar das nossas próprias vontades e das vontades dos outros. Ok? Porque muitas vezes nós somos pressionados por aqueles que nos rodeiam. Nós somos quase postos à prova, não é? E lá está. E nós temos medo de tomar algumas posições, certo? Por causa dos outros. Também é ter a ousadia de o colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. É basicamente viver em função de agradar a Deus. É tentar perceber o que é importante para Deus e o que realmente Ele deseja que nós façamos. É uma decisão difícil, mas é a decisão que nos levará longe, certo? Esta vida de amor a Deus e de sacrificar as nossas vontades vão gerar algum resultado? Olha, eu posso dizer que na minha vida gerou o melhor resultado possível. Se eu tivesse continuado na situação em que estava, mesmo depois de me ter arrependido, não é? Mesmo depois de me ter arrependido, mesmo depois de eu ter me livrado de algumas coisas que não estavam bem na minha vida, e se tivesse só entregue uma partezinha, com certeza eu hoje não estava aqui. Com certeza não estava aqui. Mas Deus deu-me força para eu tomar uma decisão definitiva. E essa decisão definitiva, ela não teve repercussões só na minha vida. Ela teve repercussões na minha vida e na vida de muitas outras pessoas. E eu sou grata a Deus por isso. Porque Deus tem-me levado de glória em glória. Deus tem-me surpreendido constantemente. Jamais. Portanto, esta mudança na minha vida foi mais ou menos há 17 anos atrás. Jamais imaginava encontrar-me aqui. Jamais imaginava encontrar-me aqui. Naquela altura. Isso era um sonho completamente impossível. E desde o momento em que eu tive a coragem de tomar posições, Deus mudou a minha vida e hoje eu sei que Deus me usa também para ser de bênção na vida dos outros. Porque Deus, as pessoas veem na minha vida e pela graça de Deus toca na vida dessas pessoas. Não porque eu sou boa, porque eu não sou boa, ok? Mas porque Deus está em mim. E eu quero que Ele reine em mim. Não quero que seja mais nada a reinar. Não quero que seja um amor, não quero que seja uma paixão, não quero que seja um trabalho, não quero que seja outras coisas. A família, não. Eu quero que seja Deus a reinar na minha vida. É Ele que tem que tomar conta do meu coração. É Ele que tem que reinar no meu coração. Para que realmente eu possa produzir o fruto que realmente dá alegria do nosso coração. Então, eu saí aqui um bocadinho, desviei-me um bocadinho, mas aquilo que eu tenho observado e que me entristece muito, porque nós não podemos apontar uma pistola à cabeça das pessoas e obrigá-las a mudar. É Deus que trabalha no coração das pessoas. É engraçado que a maioria das vezes nós boicotamos o propósito de Deus na nossa vida. Ele tem um plano perfeito para nós, mas nós não permitimos que Ele o realize.
viram Davi, fez tudo como bem entendeu, fez à maneira dele, e as consequências foram severas. É assim que nós fazemos com a nossa vida. Enquanto não fazemos à maneira de Deus, a bênção que tanto desejávamos não vai. Não vai. Não vai. Porque, se calhar, tem que começar em nós, para depois acontecer à nossa volta. Certo? Se calhar não, de certeza, não é? Conheço muitos casos assim, como disse, e como disse, as pessoas têm tanto medo de perder o que têm por causa de sacrificar a sua vida para agradar a Deus, que nunca experimentam a alegria que teriam se obedecessem a Deus. Isto é uma troca difícil, não é? É uma troca difícil, mas é isso que Deus nos pede. Ele pede a nossa vida. Ele promete que nos sustenta, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, não só materialmente, não só emocionalmente, não só espiritualmente, mas se Ele estiver no centro da nossa vida, todas as coisas à nossa volta vão acabar por estabilizar. Não quer dizer que nós não tenhamos lutas, que vamos ter sempre lutas, mas se Deus estiver no centro da nossa vida, nós temos sempre a segurança que Ele está no controle da nossa vida, certo? Então, como disse no início, durante muito tempo eu continuei a acreditar que não merecia uma vida melhor. Eu tinha pecado tanto, tinha feito tanta asneira da minha vida, não é? Então, apesar de ser perdoada, eu só tinha que me contentar com pouco. Afinal, sentia-me uma falhada, uma inapta, incapacitada, não merecedora, ou seja, não merecia nada. Era assim que eu via a minha relação com Deus. Portanto, eu ouvi que sabia que Deus me tinha perdoado, mas eu tinha que estar caladinha, ok? E agradecer só pelo facto de Ele me ter perdoado, certo? Apesar disso, achando eu que se calhar os meus sonhos não se cumpririam, eu vou-vos dizer quais eram os meus sonhos. O meu sonho era ter uma família, mas eu não queria ter uma família qualquer. Eu era um bocadinho exigente, certo? Eu queria ter alguém que me amasse, mesmo com o meu passado, porque eu já tinha um passado muito pesado. Casar com um homem que amasse a Deus e o quisesse seguir, tanto como eu, ter filhos, ter uma vida de paz e consistente, ter um ministério na igreja, ser respeitada pela minha integridade. Eu passei a ter tanta vergonha de mim própria. À medida que fui me aproximando de Deus, eu comecei a sentir que Deus me estava a devolver a integridade. Eu estava-me a sentir desintegrada, incompleta, desfeita. E eu posso agradecer a Deus porque todas estas coisas Deus me deu. E era o meu sonho. E eu sei que Deus ainda vai realizar muito mais. Eu sei disso. Porque eu acreditava que as bênçãos eram para aqueles que sempre tiveram uma vida certinha. E eu já tinha errado muito. Mas por causa de me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, eu comecei a exercer fé sobre a minha vida. Então, descobri que ainda havia esperança e decidi profetizar sobre a minha vida este versículo, que durante anos, mesmo não vendo nada acontecer e não sabendo tanto como iria surpreender, eu verbalizei durante muito tempo este versículo. Se não foi todos os dias, foi muitos dias, anos talvez, e o versículo é Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. E é verdade. Eu confiei nele. Eu orei constantemente. Eu pedi aquilo que eu queria para mim. E como Deus concordava com os meus pedidos, Ele deu-me tudo aquilo que eu pedi. Um homem de Deus, um marido que me aceita com todo o meu passado e que me ama com todo o meu passado.
filhos que também seguem a Cristo hoje. Eu pedi um ministério, mas Deus colocou-me nesta posição. Não que eu achasse que merecia isto, não, mas Deus ama-me. Deus ama-me. E Ele vê o potencial em mim que eu não consegui ver. Ele vê coisas em mim que eu nunca imaginei. E eu sou muito grata por isso, porque eu sei que ainda vou ver muito mais. Porque eu já comecei a sentir, a experimentar. E eu sei que ainda vou ver muito mais, além daquilo que estou aqui a fazer hoje. Não para meu próprio, para a minha vaidade, não é para isso, é porque eu amo a Deus. Eu quero mesmo servi-lo. Eu quero mesmo ir mais longe. Então, Deus também, nós normalmente temos uma visão acerca de nós um bocadinho má. Mas eu tenho aqui outro ponto que fala em que nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Nós somos perfeitos. Em Gênesis 1, 27 e 31 diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, à imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Em Gênesis 1, 31 diz assim: então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Vocês acham que Deus faz coisas más? Não, bem não. Então eu tenho boas notícias. As boas notícias que tenho para vocês hoje é que quando Deus nos criou-nos à sua própria imagem. Deus é perfeito, certo? Além disso, Ele diz que tudo aquilo que Ele criou era muito bom. Nós somos criação dele. Então, nós somos muito bons, certo? Nós somos perfeitos. Talvez por Deus a obra de arte mais incrível que Ele fez. Nós temos muito valor por Deus. Então, a única coisa que aconteceu que nos ofuscou alguma dessa perfeição foi o pecado. O pecado corrompeu-nos, contaminou-nos, não é? Estamos contaminados, fomos contaminados pelo pecado, adoecemos por causa do nosso pecado, mas através da morte de Jesus Cristo, nós já fomos curados, libertos. Aos olhos de Deus, nós somos lavados pelo precioso sangue de Jesus. Ou seja, quando Deus olha para nós, quando nós nos arrependemos do nosso pecado e Ele olha para nós, Ele vê-nos perfeitos, purificados, limpos. Então, o diabo, ele é astuto, ele não quer que a obra de Deus seja cumprida neste mundo. E o que é que ele faz? E o que é que ele fez durante todo o tempo que nós tivemos sem Deus? Ele colocou nas nossas mentes que nós somos incapacitados, que não temos valor algum, que não somos aprovados, que não temos direito de ter uma vida bem-sucedida, etc, etc, etc. Algum de vocês já sentiu isso? Podem abanar as cabeças. Algum de vocês já sentiu que não é aprovado, que não tem valor, que não é capaz de fazer nada de importante? Eu já senti tantas vezes, tantas, como já disse ao longo da mensagem, não é? Tantas vezes. E às vezes ainda deixo que esses pensamentos tomem um bocadinho conta de mim, certo? Então, simplesmente nos resignamos a essa condição e não sonhamos os sonhos de Deus para nós. Nós acabamos por não acreditar que é possível. Acabamos por não perceber quem é Deus em nós. Porque quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, é Deus que está em nós, é a perfeição que está em nós, certo? Ele é perfeito, é o Deus Todo-Poderoso. Então, a promessa dele é Ele agir através de nós, quando nós permitimos isso, certo? Então,
Aquilo que eu escrevi aqui é que todos nós estamos capacitados na medida em que nos relacionamos com Deus e lhe obedecemos. Ele aperfeiçoa-nos, nos dá tudo o que necessitamos para gozarmos da herança que já podemos desfrutar aqui na Terra. Já viram que a herança não é irmos para o céu só? Não. Ele salva-nos para nós, aqui, nestes lugares, neste lugar onde qualquer pessoa vive, nós desfrutarmos do reino dele na nossa vida. Ou seja, quando Deus está a reinar na nossa vida, Ele faz coisas incríveis. Ele é poderoso para fazer coisas incríveis. Então, eu quero vos dizer que estamos num processo de deixar para trás a bagagem do passado e todas as mentiras que o diabo tem colocado nas nossas mentes, que nos limitam a viver a abundância que Deus tem para nós. Assim, Deus não faz tudo sozinho, é verdade. Certo? É preciso ser corajoso. É preciso arriscar. Certo? É preciso arriscar algumas coisas na nossa vida. É preciso nós colocarmos Deus numa posição de primazia na nossa vida. E não termos medo. Ok? Porque o medo condiciona-nos. O medo não permite que nós vamos mais além. Eu não vos vou dizer que naquela altura não me surgiu medo. Porque assim, eu deixei muita coisa para trás. E apesar de ser uma coisa enganosa, ou seja, era aquilo que eu tinha naquele momento, era aquilo que eu gostava naquele momento, era aquilo que eu estava habituada naquele momento. E eu tive que correr riscos. Eu senti, não vos vou dizer que nunca senti medo, eu senti medo, lógico que sim. Mas a confiança em Deus foi maior do que o medo que eu sentia. Porque naquela altura eu estava tão mal, ou seja, eu não via nada dos meus sonhos realizados. Já tinha passado por tanta coisa. Portanto, aquilo que eu queria mesmo era conhecer o propósito que Deus tinha para mim. Eu queria perceber e queria que Ele me levasse mais além. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa conformada. Não sou, na verdade não sou. Eu sou inquieta. Eu vou à luta. Mas eu sou grata a Deus por isso. Porque foi por isso que Deus me colocou nesta posição. Não uma posição de ser uma pessoa incrível, mas na posição que me dá gozo, que me dá alegria. Quando nós estamos a fazer a vontade de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos a executar o propósito de Deus, nós estamos felizes. Há uma alegria imensa quando nós queremos servir a Deus com excelência. Porque nós fomos criados por Deus para isso. Nós fomos criados por Deus para executar um plano que Ele tem para nós. Nós estávamos no ventre da nossa mãe e Ele estava-nos a criar com determinadas características de personalidade, de caráter, a colocar-nos no seio de uma família específica, precisamente para nos preparar para um propósito específico. E quando nós encaixamos nesse propósito, nós temos a verdadeira satisfação. Nós sentimos completos. Então, aquilo que eu quero entregar hoje, e para vocês poderem perceber e pensar no assunto, é: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Ok? Portanto, aquilo que eu vos desafio hoje é: deixem o medo para trás. Não quer dizer que não haja sofrimento no meio disto tudo. Há. Mas lembrem-se que eu sofri porque deixei coisas que não tinham valor. Mas eu hoje posso dizer que sou muito mais feliz
porque eu escolhi coisas que têm muito mais valor, ok? Então é assim, eu quero que vocês fechem os vossos olhos, ok? Eu vou-vos pedir para vocês ficarem, pensar no assunto, nas perguntas que eu vou fazer, e eu vou-vos fazer esta pergunta. Eu vou fazer esta pergunta, provavelmente não é o caso aqui, mas eu vou fazer esta pergunta. Já entregaste a tua vida a Jesus? Reconheces que tens andado fora do propósito de Deus, que és pecador, que te arrependes dos teus pecados e que queres convidar Jesus para reinar no teu coração, ser o teu Senhor e o teu Salvador? Agora outra pergunta que eu vou fazer. Arrependes-te de decisões que tens tomado fora daquilo que Deus tinha planeado para ti? Queres hoje começar uma nova vida com Ele? Eu quero pedir para quem tiver este desejo e quem tiver vontade de fazer este ato de coragem, que levante a sua mão para nós podermos orar. Queres hoje pedir perdão a Deus pelas decisões erradas que tens tomado e que te têm desviado do propósito, e queres começar hoje uma nova vida com Deus? Estamos todos de olhos fechados. Podem levantar as vossas mãos, se tiverem esse desejo, claro. Ok. Obrigada, Deus. Então eu vou orar. Pai amado, nós estamos aqui diante de Ti, porque Tu és um Deus bom. Ó Senhor, eu estou grata por tudo aquilo que Tu já fizeste na minha vida. Estou grata porque Tu mudaste o meu rumo. Estou grata porque me trouxeste até aqui. E eu hoje quero orar. Ó Senhor, em nome de Jesus eu quero orar para que Tu comeces a Tua obra de transformação na vida das pessoas que levantaram a mão. Pai amado, eu peço-te em nome de Jesus que Tu fortaleças, que Tu retires todo o medo, que Tu aumentes a confiança nos seus corações, que Tu lhes dês a ousadia de Te seguirem, que Tu fortaleças e que Tu Te manifestes, que Tu comeces a mostrar aquilo que Tu já estás a fazer e que nós ainda não vimos, Pai Santo. Pai, agradeço-te por tudo o que Tu vais fazer. Agradeço, Pai Santo, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Para Ti não há limites. Ó Senhor, e Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu entrego-te, Senhor, entrego-te a vida destas pessoas, Pai Santo. E Te peço, Senhor, que quando elas ouvirem esta mensagem, quando se levantarem daqui, elas possam sentir a Tua presença, possam sentir que Tu estás ao lado delas, a ajudá-las a tomar as decisões certas, Pai, e as atitudes certas, Pai Santo. Obrigada por este dia, obrigada por tudo aquilo que Tu já fizeste, em nome de Jesus. Amém. Desculpem, eu preparei, eu tinha dito já há 2 semanas que tinha visto um vídeo que é um vídeo que eu quero que se torne uma prática para nós, certo? Que é precisamente sobre o facto de nós muitas vezes acreditarmos nas mentiras do diabo, e essas mentiras condicionam a nossa vida. E aquilo que vocês vão ouvir ali, eu não sei, podem repetir em voz baixa, está bem? Porque eu acho que quem vai orar vai falar muito rápido, mas a mensagem é muito, muito importante para nós, está bem?
Mas pronto, mas. Sim, dá para ler. Dá para ler, vocês vão ouvir e podem repetir. Ou dá para ler. Pronto, ok, sem repetir, ler. Ok. Abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceite e aprovado. Não sou mais um, não sou medíocre, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu me tornarei tudo aquilo para o que fui criado, em nome de Jesus. Sou abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceite e aprovado. Não sou mais um, não sou medíocre, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu me tornarei tudo aquilo para o que fui criado, em nome de Jesus. Sou abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceite e aprovado. Não sou mais um, não sou medíocre, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu me tornarei tudo aquilo para o que fui criado, em nome de Jesus. Sou abençoado, próspero. Desculpa.